Direito Administrativo, Módulo Básico, Ato Administrativo. Continuando o Direito Administrativo Básico, ainda falando sobre os atos administrativos relacionados aos elementos desses atos, lembrando que o ato administrativo é todo ato lícito realizado pelo administrador público com o fito de adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direito. E ainda que os elementos desse ato administrativo formam a manifestação da vontade da administração pública nos termos do artigo 2 da Lei 4717, que é a lei que regula a ação popular e diz que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. Portanto, esses são os elementos essenciais do ato administrativo. E de forma preponderante, temos que os elementos dos atos administrativos são a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Lembrando que os elementos competência, finalidade e forma são sempre vinculados. Já o motivo e o objeto são elementos de possível discricionariedade. E em relação a esses elementos, temos que falar ainda sobre o motivo e sobre o objeto. E em relação ao motivo, ele representa a situação fático-jurídica que justifica o ato administrativo. E podemos citar como exemplo faltar por mais de 30 dias, que enseja a demissão. Observe que faltar por mais de 30 dias consecutivos é o fato que justifica a aplicação da demissão. Portanto, é o motivo do ato administrativo. Assim, podemos afirmar que a ausência de motivo, quando este motivo é obrigatório, porquanto a discricionariedade pode não existir no ato administrativo, enseja um vício formal do ato, portanto, é sanável, o que é diferente da motivação do ato administrativo, que é a exposição dos motivos para esse ato. Nesse caso, precisamos tomar cuidado porque a motivação ela vincula o agente quando a motivação existir. Isso é baseado na teoria dos motivos determinantes. Dessa forma, é possível apontar que a motivação falsa é um vício normativo e, portanto, é insanável. Assim, observe que, caso haja necessidade de haver um motivo e esse não se apresente, estaremos diante de um vício formal. No entanto, caso não haja necessidade de haver a motivação e, mesmo assim, a autoridade pública expõe esses motivos, ou seja, demonstra a motivação, essa deverá ser verdadeira, porque se não for verdadeira, é um vício normativo e esse vício é insanável, que é exatamente o que fala a teoria dos motivos determinantes, dizendo que os motivos que motivam o ato devem ser verdadeiros, por isso determinantes. Lembrando que isso se aplica igualmente à motivação aliúde, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784, que diz que a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Isso é semelhante à motivação per relationem, estudadas nas aulas de Direito Processual Civil. E como foi lido no parágrafo 1º, a motivação aliúde é quando uma motivação de um ato B remete à motivação de um ato anterior, ou seja, um ato A, que aí pode ser um parecer, ou uma instrução, ou qualquer outro ato, que, conforme também apontado, deverá respeitar a teoria dos motivos determinantes. Deve, portanto, guardar congruência com o ato que está sendo praticado. Por fim, em relação aos elementos, ainda temos o objeto do ato administrativo, que é possível também ser discricionário. E o objeto ele é também chamado como conteúdo do ato administrativo, revelando o efeito que o ato gera no mundo. Portanto, é a exteriorização do ato no mundo jurídico. Esse objeto deve ser lícito, possível e determinado ou determinável, sendo que isto é melhor estudado nas aulas de Direito Civil na parte geral. E podemos apontar
que o objeto, em relação aos seus efeitos, ele pode ser principal ou acessório. O efeito principal é aquele efeito direto do ato, ou seja, aquilo que efetivamente deve acontecer. Como, por exemplo, uma demissão, que é a saída do funcionário público da administração pública. Já em relação aos atos acessórios, podemos citar o efeito prodrômico, que foi estudado quando falamos da classificação dos atos administrativos, que está relacionado ao ato complexo, quando um determinado ato A e B produzem um determinado ato C, sendo que o ato A inicia a formação do ato, o ato C depende do ato B para sua formação e o ato B seria o ato de efeito prodrômico. Outro efeito acessório é o efeito reflexo, que é quando o ato administrativo atinge um terceiro que não estava previsto no ato principal. Daí podemos citar como exemplo a reintegração associada a uma recondução. A reintegração seria o objeto do ato principal. E caso no ato da reintegração haja um funcionário público no cargo a ser reintegrado, este será reconduzido, sendo, portanto, o ato reflexo do ato principal.